E quando falamos a palavra vikings, o que vem à sua mente? Provavelmente, imagens de grandes navios, invasões implacáveis e guerreiros colossais. A cultura popular retrata esses povos como navegadores brutais, bárbaros sanguinários e destemidos, mas será que essa imagem está totalmente correta? Por exemplo, você sabia que os vikings também foram grandes comerciantes e conquistadores? Inclusive, algumas histórias sugerem que eles chegaram à América antes mesmo de Cristóvão Colombo. E quanto à religião deles? Quais eram seus deuses e crenças? No vídeo de hoje, vamos explorar mais sobre a verdadeira história dos vikings. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para clicar no botão vermelho aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu like se curte vídeos sobre história e agora, sem enrolação, vamos direto para o tema de hoje. Os vikings foram uma civilização que se destacou principalmente pelas suas expedições marítimas e por sua destreza em combate. A Era Viking, como ficou conhecida, durou cerca de 300 anos, entre o final do século VIII e o século XI. O fim desse período ocorreu, em grande parte, devido à derrota de um rei norueguês e à conversão dos povos escandinavos ao cristianismo. Mas como um povo tão poderoso e com uma cultura tão rica simplesmente desapareceu? Quem eles realmente eram e por que se tornaram quase invencíveis em batalha? Hoje, vamos mergulhar fundo na história dos vikings e revelar tudo o que você precisa saber. Ao contrário do que muitos pensam, os vikings não eram um único povo de um só país. Eles eram diversos grupos nórdicos que habitavam a Escandinávia, região que hoje compreende Suécia, Dinamarca e Noruega. O termo viking não era usado por eles próprios para se identificar. Na verdade, a palavra só ganhou popularidade a partir do século XIX, graças a um poema de Isaiah Stegner. O que chamamos de vikings eram, na verdade, os habitantes escandinavos daquela época, conhecidos por suas viagens marítimas e expedições, que muitas vezes envolviam comércio, colonização e, claro, saques. Os vikings se destacaram principalmente pela sua incrível habilidade náutica. Eles buscavam terras mais férteis e regiões com climas mais favoráveis para colonizar, pois os invernos rigorosos da Escandinávia tornavam a sobrevivência um grande desafio. Além disso, eles também estabeleceram rotas comerciais estratégicas, realizando trocas de mercadorias e ampliando sua influência. No entanto, nem tudo era pacífico, e muitas de suas expedições tinham um objetivo bem direto, saque. Com ataques rápidos e violentos, eles conseguiam surpreender vilas e mosteiros, levando riquezas e fortalecendo seu domínio. Durante suas incursões, os vikings conquistaram vastas regiões, incluindo partes do Reino Unido, norte da França, Rússia, Islândia, Groenlândia e até mesmo a América do Norte. Sim, há evidências arqueológicas que sugerem que os nórdicos chegaram ao Canadá cerca de 500 anos antes de Colombo. No entanto, os confrontos com os povos indígenas da região tornaram difícil sua permanência, e eles acabaram abandonando suas colônias nas Américas. Outro fator marcante da cultura viking era sua religião. Eles eram politeístas, o que significa que adoravam vários deuses, sendo Ode e Thor os mais conhecidos. Ode era o deus supremo, associado à sabedoria e à guerra, enquanto Thor, o deus do trovão, era reverenciado por sua força e coragem. Eles acreditavam que os guerreiros que morriam em batalha eram recebidos em Valhalla, o grande salão dos deuses, onde se preparariam para a batalha final do Ragnarok, um evento apocalíptico na mitologia nórdica. As batalhas eram um aspecto essencial da vida viking, e suas armas preferidas incluíam espadas, machados, lanças e escudos. Uma de suas táticas mais famosas era a parede de escudos, onde guerreiros se alinhavam lado a lado, criando uma barreira quase impenetrável. Embora sejam retratados com capacetes de chifres na cultura pop, essa imagem é um mito. Os capacetes com chifres seriam pouco práticos em combate e nunca foram usados pelos vikings. A sociedade viking também era altamente organizada, com uma estrutura hierárquica bem definida. Existiam os jarls, que eram líderes e nobres responsáveis por comandar exércitos e administrar territórios, os carros, que eram agricultores, artesãos e comerciantes, e os thralls, que eram escravizados e realizavam trabalhos forçados. A escravidão era uma prática comum entre os vikings, e muitos dos prisioneiros capturados durante as invasões eram vendidos como escravos em mercados espalhados pela Europa e pelo Oriente Médio.
Além das conquistas militares, os vikings também deixaram um legado cultural duradouro. A influência viking pode ser vista em diversas regiões da Europa, principalmente na Inglaterra e na França, onde muitas palavras e costumes foram incorporados às culturas locais. Os vikings também foram responsáveis pela fundação de cidades importantes, como Dublin, na Irlanda, e Kiev, na Ucrânia. As invasões vikings começaram a diminuir no século XI, principalmente por causa da resistência cada vez maior dos reinos europeus e da conversão ao cristianismo. No ano de 1066, o rei Harald Hardrada da Noruega foi derrotado na Batalha de Stamford Bridge, um evento considerado o fim da era viking. Com o tempo, os vikings foram se integrando às sociedades locais, adotando novas culturas e abandonando suas antigas tradições guerreiras. E aí, curtiu saber mais sobre os vikings? Se esse conteúdo te interessou, deixe seu like e comente qual outro povo histórico você gostaria de ver por aqui. Aproveita e compartilhe esse vídeo com seus amigos para espalhar ainda mais conhecimento. Até a próxima!